Boa tarde, iniciando a nossa live às 13 horas e 40 minutos. Sejam todos bem-vindos. Estou dando boas-vindas, pessoal, para quem faz parte do grupo Praticar Saúde e, claro, para os meus alunos do programa do Tipo 365, Fortalecendo os Três Tesouros, mais conhecido como Família 365, Maria Fátima, Leila. Sejam bem-vindas, vocês que estão sempre conosco, e a Maria Fátima também, que é aluna do programa MTC Aplicada. Quem mais aqui? Dani também, Dani? A Leila, a Maria Fátima e a Dani. Então, os demais, né, que estão presentes aqui, agradeço porque vocês fazem parte e confiam no meu trabalho, estão aqui agora, se dedicando nessa tarde de sábado. Essa live, eu deixo ela exclusiva para a presença aqui no Zoom de quem participa do grupo Praticar Saúde. Mas algumas das lives que eu faço com vocês, elas vão somente para a plataforma do aluno, e algumas, como essa daqui, estará disponível no YouTube, no canal Desperte a Sua Natureza. Quem ainda não segue o nosso canal, vai lá no YouTube e siga, compartilhe. Pode pegar o link que o Thiago compartilhou dessa live e passar para outras pessoas, e depois que eu compartilhar no grupo Praticar Saúde, vocês podem replicar também essa live para demais pessoas, porque as doenças emocionais, que é o que vamos tratar hoje aqui, são doenças que acometem grande parte das pessoas hoje, e foi um dos motivos que fez eu fazer a minha saída do serviço público mais rápido do que eu tinha planejado. Então, fazer parte de uma medicina, conhecer uma medicina, me ajudou a acelerar o processo de tratamento. Então, hoje eu compartilho com vocês um pouquinho dessa experiência que eu também tive, principalmente em 2024, em que eu decidi iniciar o programa do Tipo 365, Fortalecendo os Três Tesouros, e desde o primeiro dia que nós decidimos começar, eu falo que Deus apoiou essa minha empreitada, e eu sinto que cada vez mais está num processo crescente, e na renovação agora do ano 2, com todo o crescimento que tive da maturidade emocional, psíquica e principalmente profissional, me dá segurança para estar aqui hoje, mais ainda, falando com vocês de um assunto tão delicado e tão importante que é a saúde emocional. E sabemos que os processos emocionais vão muito além do que nós conhecemos, porque os processos emocionais, eles também fazem parte de, de adoecimentos, não somente do que nós conhecemos dentro da medicina chinesa. Então, hoje o olhar que eu vou trazer aqui é muito foco da medicina chinesa. Por quê? Porque quando nós estamos pensando na medicina moderna, nós temos várias questões relacionadas e vários conceitos que são colocados sobre esses processos de adoecimentos emocionais. Mas aqui eu vou trazer para vocês, tá dando para vocês verem o segundo slide, as causas endógenas e exógenas. Deixa eu ver quem que eu vejo o rostinho. Tá dando, Maria Catarina? Faz um joinha aí para mim. Tá na capa ainda? Espera aí só um minutinho. Apareceu, né? Eu não sei, porque às vezes o pessoal tá no celular. Ah, tá. Beleza, Carla, obrigada. Então, aí, a causa dos adoecimentos, nós vamos ter uma visão geral da medicina chinesa para os processos de adoecimento. Então, nós temos as causas endógenas e as causas exógenas. Eu estou lendo aqui, eu não estou entendendo depois essa questão da Carla aqui. Depois você me explica aí, Carla, o que que é essa mensagem? Eu não entendi. Mas vamos lá, pessoal. Então, as causas dos adoecimentos diversos. Vamos lá.
As causas exógenas do adoecimento estão relacionadas ao frio, ao calor, à umidade, à secura, ao vento e ao fogo. Normalmente o calor é o calor de verão, que acomete os adoecimentos nos processos mais do verão mesmo, tá? Uma insolação, e estão relacionados a processos ambientais, a interação do homem com o meio ambiente. Então, quando nós estamos fragilizados, deixa eu mudar aqui. Quando nós estamos fragilizados no nosso exterior e a nossa pele, o Weiqi, não consegue se defender desses fatores exógenos, eles podem aprofundar e aprofundar cada vez mais e atingir os nossos órgãos internos. Isso é um processo de adoecimento. Por exemplo, um professor de natação que tem contato com uma piscina, dá aula todos os dias e ao entrar na piscina, ele umidifica os seus canais e a tendência de a umidade penetrar pelo canal do baço e depois passar pelo fígado, que é um aprofundamento maior, é um adoecimento pelos canais e uma umidade que está ali aprofundando e normalmente acomete a região da virilha. Aí a pessoa queixa de uma dor que ela dá um aperto. E quando às vezes esfrega, massageia ali, consegue ter né, uma liberação. E é na acupuntura, né, na medicina chinesa, às vezes nós liberamos esse canal. Eu já tive também, eu já senti o frio que entra quando eu estou descalço no inverno, entrou pelo meu canal da bexiga. Eu senti e acendeu e eu senti aqui no pescoço, na nuca, bem no meridiano da bexiga, como se subisse assim, ó, sugando. E aí deu aquele torcicolo leve. Eu lembro, e como a gente vai criando, parece que vai criando literalmente uma sensibilidade maior, esse frio penetrou pelos meus pés, lá no dedinho no canal do bexiga, subiu e foi lá na nuca. E aí eu dei uma esquentadinha ali na hora e já foi aliviando, calcei um sapato, tirei o frio, tomei um chá de alho e aquele frio foi embora. Foi num canal Taiyang da bexiga, que o canal Taiyang, ele é o mais externo. Eu poderia também pegar um ponto do intestino delgado, aqui o intestino delgado 3, e expulsar esse fator patógeno através do meridiano do intestino delgado, que é um acoplado, acoplado alto e baixo, porque a bexiga está baixa e o intestino delgado está alto, para tirar esse frio, ok? Então, esses são fatores de adoecimentos endógenos que podem acontecer naturalmente com os processos de contato com o meio ambiente. Os processos que começam a aprofundar, isso aí são cenas de próximos capítulos que nós podemos conversar. Por que que um fator patógeno de adoecimento, um frio que era para ser uma rinite, de repente vai acomete o canal do pulmão, que é um canal Tai-Yin, que é o canal Yin mais externo, e depois ele aprofunda no seu meridiano, sai dos pontos dos chus antigos, chega no mar, no pulmão 5, aprofunda e acomete bem no peito, lá dentro do órgão, porque internalizou o adoecimento, se transformou do frio para o calor numa pneumonia. O que que fragiliza? Será que é só o Wei Qi? Ou esse órgão está com uma fragilidade, potencializando um processo de adoecimento? E aí que eu quero colocar uma lupa, ainda não com destaque no palco, mas uma lupa para que nós tenhamos a atenção para cada órgão que está relacionado a uma das nossas emoções primárias, e essas emoções primárias que podem ter uma fragilidade e diversa, isso aí nós aprofundamos muito na prática clínica, nos processos de estudo da medicina chinesa. Cada órgão está relacionado a uma emoção, e aí esse fator patógeno exógeno, que entrou facilmente para os nossos canais,
Depois, ele aprofundou por conta de uma fragilidade e acometeu literalmente o órgão, e não somente os meridianos. Pode estar relacionado às nossas emoções? Sim. Uma pneumonia pode estar relacionada a fatores emocionais como a tristeza? Sim. Um processo de adoecimento de rinite, que tem o comprometimento também do baço, que não está conseguindo drenar essa umidade. Pode potencializar outros problemas? O baço está relacionado ao intelecto, o espírito do baço. Se esse espírito do baço, que está ligado ao intelecto, tem um excesso de preocupação e você não consegue processar essa ascensão do ti do baço, que vai para a nossa mente, para auxiliar o coração, o Shen, a fazer os processamentos de intelecto, nós podemos ter processos de adoecimento relacionados à nossa emoção devido a preocupações. Isso é cenas de um outro momento. Eu só estou trazendo essa profundidade, essa lupa, colocando um olhar, porque processos de adoecimentos exógenos, uma pneumonia, uma rinite pode aprofundar e virar uma pneumonia, porque o pulmão está fragilizado por conta de emoções? Sim, ok? Então, esse aprofundamento acometendo os nossos órgãos vitais demonstra uma fragilidade do órgão, mas também que pode estar relacionado aos fatores não endógenos e não exógenos. Quando temos uma alimentação inadequada, ou falta de movimento, ou excesso de movimentos ou atividades inadequadas para a nossa constituição biológica, atividades sexuais em excesso, e eu coloco um olhar aqui, porque muitas pessoas às vezes falam assim, mas atividade sexual, ela também em falta, se a pessoa estagna o fígado e aquilo para ela, ela sente falta da atividade sexual, isso pode também trazer problemas e adoecimentos. E a atividade sexual em excesso é quando a pessoa tem o ato, seja sozinha ou seja acompanhada, ela vai ter uma exaustão e após essa exaustão ela fica se sentindo meio letárgica, né? Ela fica, não, eu estou cansado. Assim é uma atividade física. Então está ali em conjunto. E também vou falar aqui dos traumas físicos que eu tive, por exemplo, no ombro, quando eu caí de moto, uma luxação no ombro. O uso de substâncias, aí aqui eu coloco também um olhar diferenciado. Eu tive uma palestra que eu fiz dia 23 de setembro, falando sobre o vício relacionado a comportamentos, vícios de pornografia, vícios em jogos de azar, que hoje os etes, né? Tudo que termina com et aí de jogos de futebol, isso está crescendo cada vez mais e está fazendo com que ocorra uma síndrome dos vícios de comportamentais, o celular aqui, muito importante para a nossa vida, não apareceu aqui na câmera, mas o nosso celular, a tecnologia, muito importante, mas que tá os rios, os views, né? As visualizações que as pessoas dão, as curtidas que as pessoas dão. Eu falo que para eu estar aqui hoje e fazendo todo o trabalho que eu tenho feito na internet, eu tive que fazer uma limpeza. Porque quando eu comecei, eu ficava preocupada e isso também emocionalmente adoece a gente, vai lá fragilizar. Eu ficava assim, nossa, será que meu vídeo vai ter curtida? Nossa, será que as pessoas vão gostar? Nossa, será? E isso já mexia no meu ti, e o ti detesta ser controlado. Ele gosta de fluir. Então, se ele está conectado ali com o fígado e a gente quer controlar as realizações, vamos gerar frustrações, mexe no nosso fígado. O fígado é o órgão que controla todas as nossas emoções, ele percebe, ele toma atitudes, ações e a ação normal relacionada ao fígado. Quem dá mais aí? Quem que quer falar qual que é a emoção relacionada ao fígado? Eu já falei do pulmão, do baço, depois ainda vai faltar falar do rim e do coração. Mas a do fígado é qual, pessoal? Que normalmente a gente se frustra com alguma coisinha e aí a gente tem, vamos lá? Já colocaram aqui, ó, deixa eu ver aqui. Falou?
Muito bem, Carla, isso mesmo, a raiva, né? Porque a raiva, e aí quando essa raiva, se eu permito ela, eu sentir e não processar essa raiva, então a interpretação dessa raiva aí como dizer, função do coração, como eu interpreto e como que eu lido com esses processos, aí é o coração. Se eu bloqueio, eu senti e bloqueio para o coração nem interpretar, para não lidar com isso, não realmente estou com raiva e realmente eu não gostei, você se posicionar, mesmo que seja para você mesmo, mesmo que seja para você chegar para você mesmo e falar assim, não, eu tô com raiva, do meu cachorro. Eu não gostei. Mesmo que você não vá lá e dá um xingo nele. Mas você se posicionar internamente e falar assim: não, tá tudo bem, eu vou deixar para lá. Eu não vou lidar com isso dessa forma. Fiquei com raiva, processou, liberou o ti e foi seguiu a vida. Tomei uma fechada no trânsito, xingo aquela pessoa, fico repetindo várias vezes aqueles processos, e aí eu simplesmente não interpretei bem aquela emoção, aquilo já vai acumulando, aí entra aqui, ó, nos fatores endógenos. Cada emoção movimenta o nosso ti. O ti, quem que é o órgão relacionado a esse livre e fluir do ti? O fígado. Se o fígado estagna, frustra e não processa bem as nossas emoções, nós vamos ter diversos processos de adoecimento. O fígado tem basicamente três caminhos para fazer ali no nosso corpo: digestivo. Quem aqui tem problemas digestivos por conta de descargas emocionais? Ginecológicos, tá? Então, assim, o TI atinge principalmente nós mulheres, formando miomas, desorganizando os nossos processos de ciclos menstruais, alterando a consistência e a descarga do fluxo menstrual por causa de processos de estagnação da energia. E aí nós temos esse bloqueio que pode acometer o fígado desses dois processos, digestivo e ginecológico. E eles estão ligados a emoções. E os próprios fatores emocionais, aquela pessoa ranzinza, a pessoa que não chora, a pessoa que não consegue lidar bem com as suas emoções, e aí às vezes chora em excesso, um pulmão fragilizado, porque aí não consegue lidar com a tristeza, aquele também estagnado demais, ascensões do yang, do fígado, que ocorre primeiro, a hiperatividade, levando a processos de hipertensão arterial. Então, o não processamento das nossas emoções podem fazer com que ocorra uma inversão do ti, uma hiperatividade, fazendo com que esse ti suba para a cabeça, provocando os processos de enxaqueca diversas em nossos corpos, e aí isso provoca um mar de adoecimentos. Mas isso ainda não é o tema da nossa aula. Nós começamos aqui falando sobre todo esse escopo, falando sobre todo esse processo da visão da medicina chinesa sobre os adoecimentos, e olha como um fator emocional pode desbastar todo um processo de saúde, de cultivo da saúde. Tanto os fatores exógenos quanto os fatores não endógenos e não exógenos, que não estão ligados diretamente às nossas emoções, mas eles podem estar sendo potencializados, a sua exacerbação, por conta dos fatores emocionais, que são os fatores endógenos, as causas endógenas de adoecimento. E às vezes, quando nós compreendemos fatores de adoecimento, e gosto de frisar, porque, principalmente os endógenos, porque nós, terapeutas, eu mesmo tenho uma doença autoimune que foi ocasionada por, se eu for desenhar esse processo aqui, foi ocasionada por estagnação do fígado em 2020, quando eu, num estado
de situação de violência ou ainda o meu coração não estava percebendo o fígado lhe atacando, eu ficava com raiva, ficava frustrada, chorava, ficava triste, mas não me posicionava. Vesícula biliar também. Não tomava uma postura, não agia diante daquele problema e a submissão com relação ao processo de situação de violência, hoje eu consigo compreender, me fez desenvolver-se uma doença autoimune. E aí, esse processo de adoecimento, depois, no processo de tratamento emocional, nós vamos falar aqui dos processos da medicina moderna, eu tive a psicoterapia que me ajudou demais, e aí a psicoterapia me ajudou a entender e a não me culpar, porque às vezes nós profissionais de medicina chinesa, ou mesmo simpatizantes da medicina chinesa, ou das medicinas integrativas, que trabalham o holístico, que trabalham o todo, nós às vezes nos cobramos demais porque nós temos muito conhecimento e não conseguimos agir. O último slide vai falar muito sobre isso. O último slide dessa aula, eu tenho que ficar atenta aqui que eu tenho compromisso às 3 horas, que eu não posso atrasar. O último slide vai fazer 4 palavrinhas que eu quero que vocês levem para a vida de vocês. Uma frase que eu vou repetir várias vezes com com vocês, e 4 palavrinhas depois que eu quero que vocês já depois anotem isso para a vida de vocês. E esse passo a passo das últimas 4 palavrinhas, ela vai trazer um significado para a sua vida e você vai começar a se perdoar, a olhar para você e te aceitar, permitir. Eu sou humana, eu sou falha. Então, os processos de frustrações adoecem a gente mais. Os processos de culpabilização adoecem a gente muito mais. E às vezes, se eu, por exemplo, tenho um mioma, se ele se transformou numa adenomiose e se ele transformou num câncer, aí eu falo assim: caraca, mas eu sou profissional de medicina chinesa, eu não podia me adoecer, eu tinha o conhecimento e eu. Ok, gente, nós somos humanos e nós podemos adoecer. Não é porque a Vanessa acorda todos os dias, 6 horas da manhã, faz o café da manhã, faz o seu processo meditativo, faz a sua prática de Qigong aqui ao vivo com a galera que está junto com a gente. Cultivo vários processos, tenho qualificado muito mais a minha alimentação. Eu estou livre e estou imune aos processos de adoecimento? Não. Mas nós sabermos lidar com as nossas emoções, toda essa gama aqui de fatores de adoecimento vai potencializar a nossa saúde, vai minimizar os processos de adoecimento e fazer com que esses adoecimentos, quando vierem, sejam menos impactantes na nossa vida. E às vezes a gente fala assim: nossa, mas o câncer não é impactante? É, mas poderia levar à morte. O câncer poderia ser muito pior, ter uma metástase e fazer um processo de sofrimento. Nós sabemos que nossas células, elas têm programações para sofrer morte celular quando encontradas determinadas alterações. É um processo que se chama apoptose celular, é uma morte programada quando o corpo detecta que essa célula foi mal produzida. E aí, pessoal, eu vou chamar muita atenção para nós, todos, profissionais de medicina chinesa, simpatizantes, que sabemos o quanto as nossas emoções nos adoecem. Quantos de nós não negligenciamos as nossas emoções, como eu citei de mim? O coração ir lá e não colocar uma luz em cima dessa emoção. Fazer com que nós realmente nos posicionemos, vesícula biliar forte. Aí acordamos sobressaltados, temos sustos durante o dia. Qualquer coisa, eu estou assustada, esse é sinal de vesícula biliar desajustada, está desequilibrado, o TI não está legal, enxaquecas temporais. E às vezes nós negligenciamos pequenos sinais dos nossos processos de adoecimento. Então, eu estou chamando para vocês colocarem a atenção sobre vocês e principalmente quando vier a tal da famosinha culpa. Todos nós temos responsabilidades, somos adultos e devemos olhar para nós mesmos cada vez mais com essa responsabilidade, assumindo
quem nós somos, assumindo primeiramente que somos humanos e assumindo que somos capazes de cada dia mais fazer diferente. Se você fizer 1% pela sua saúde hoje, você amanhã já vai fazer mais 1%. 24 horas, mais 1%. E tá bom. Fazer um inventário moral diário das nossas atitudes para com o outro e para com a gente mesmo já vai te potencializar um estado de saúde à luz, à velocidade de luz de várias pessoas que estão aí nessa sociedade moderna, que não para refletir, que não para sentir. Eu tenho um paciente que chegou recente no consultório, a única coisa que eu cheguei para ele e falei assim: permita sentir. Não faça com que os processos seus emocionais vai sendo colocado cada vez mais debaixo ali do tapete. Então, eu preciso de passar, porque senão eu vou falar a live toda, e nós não vamos trabalhar e descrever aqui os processos de adoecimento. Então, alguns dados que eu vou colocar aqui hoje do nosso país, o Brasil, o maior causador das doenças é o fator emocional. E isso pelo olhar da medicina chinesa. Mas só que os dados que nós temos aqui são da medicina moderna, tá? Porque quando nós colocamos no carrinho lá das questões emocionais, uma desbiose, pode estar relacionada à alimentação, pode, mas estar relacionada também às questões emocionais. Uma candidíase, fatores pode estar relacionado a emocionais, mas pode estar relacionado a fatores exógenos, por uma calcinha úmida ali, né? Um ambiente úmido ali na região do períneo. Então, uma depressão hoje afeta 11 milhões de brasileiros. A ansiedade no Brasil é algo assim estratosférico. O Brasil é um país ansioso. A ansiedade, ela é natural, o estresse, ele é natural. Mas só que a gente tem que pensar que eu querer controlar tudo, isso é do fígado, controlar tudo e querer dominar todas as questões que permeiam a minha vida. Quando eu pego um paciente que parece extremamente tranquilo, eu sou lúcido, sou meditativo, faço 30 minutos de meditação, sou uma pessoa extremamente controlada, eu já fico com medo. A gente olha para aquele Shen e a gente fica assim, como é que deve estar esse fígado para esse Shen estar nessa elegância? Ele está estagnando tudo aqui. Está estagnando tudo. Para o Shen ficar repleto, harmônico, e aí tem prolapso retal, tem cistos espalhados pelo corpo, tem uma rigidez, a rigidez até mesmo na postura, um tendão bem rígido. E aí a gente fica pensando nesse autocontrole de querer que as coisas exteriores sejam organizadas de acordo com o que a pessoa interpreta. Então, isso é uma ansiedade de querer controlar aquilo que não nos pertence e aquilo que não necessita de ser controlado. A insônia, eu achei interessante porque há mais ou menos umas 2 semanas eu fiz uma aula e coloquei para o pessoal fazer uma enquete. Pelo menos nos últimos 30 dias, todas as pessoas que responderam o questionário teve algum problema com sono, mesmo que seja ocasional. Eu fiquei impressionada. Dentre todos os fatores ali, a insônia foi um fator que preponderou e destacou. E muitas das vezes, pelo menos uma pessoa a cada 3 relata alterações de sono. Eu tive alterações de sono, principalmente depois das experiências com plantões noturnos. Hoje, sirene, barulhos sonoros, apitos, luzes também, aquelas luzes, né, que ficam piscando, tudo isso me acorda facilmente. Às vezes, uma música que não tem um som de apito, um rock, uma bateria, um trem mais estridente, eu acho que eu durmo muito mais tranquilo, um som mais grave, do que sons agudos, por causa das bombas de infusão que ficavam apitando à noite. Então, na hora mesmo do descanso, eu tinha que acordar para ir lá ver. E nos corredores, mesmo a hora que eu não estava no meu descanso, esse som da bomba de infusão acabou me potencializando a ficar desperta, né?
E eu tenho problema de sono até hoje por causa disso. Eu faço tratamento, principalmente para insônia e para doença autoimune que eu tenho. São as duas minhas queixas principais aí. Outro processo relacionado a causas emocionais, eu falo que a fibromialgia, ela é a dor da emoção, é a manifestação na carne de processos emocionais e está muito relacionada ao fígado. É uma população que ainda, vamos colocar assim, de 2 a 4% da nossa população, gente que sente dores, dores incapacitantes, dores que levam a processos de afastamento do trabalho, afastamento social. A pessoa fica estigmatizada, ela não consegue ter uma qualidade de sono, ela não consegue ter uma qualidade de vida, ela sente muitas dores. E o principal forma de tratamento da fibromialgia é o movimento, e aí a pessoa não consegue ser tocada, ela não consegue entrar em movimento. O Qigong é muito bom para essas pessoas e é uma doença amplamente mais relacionada a nós mulheres, porque nós represamos as nossas emoções e esse Qi estagnado, ele fica aqui, ó, nos colaterais. E ele fica aprisionado ali entre as camadas musculares e os nossos colaterais, parece que ferroando ali a energia. Então tem que fazer fluir esse Qi. E a atividade física é a melhor coisa para liberar o fígado. Vou até falar isso aqui. O estresse extremo e a exaustão emocional também são consideradas epidemias silenciosas. Eu tive esse estresse, essa exaustão emocional em fevereiro de 2024. Foi quando eu realmente falei assim, eu vou fazer o meu processo de transição de carreira e faria agora, né, em 2025, mas eu antecipei e fiz em 2024 mesmo, uns 6 meses aí eu antecipei e decidi sair porque eu falei, não aguento mais. É isso aí. Então, vamos lá. Eu quero passar o próximo aqui, vendo os horários. E aí, o que nós temos de formas convencionais de tratamento para as doenças emocionais atualmente são medicamentos, psicoterapia, opa, a psicoterapia e a atividade física. Isso aqui, normalmente, quando nós vamos ao médico, o médico, um psicólogo, né? Eles, normalmente é esse escopo aqui. Eu vou primeiro, às vezes, para o psicólogo. O psicólogo fala assim, olha, você precisa de um psiquiatra. Aí o psiquiatra, ele às vezes para ali e fica só nesses dois, medicamento e psicoterapia. Eu achei interessante porque em 2006, quando eu fui diagnosticada por uma médica que eu estava com depressão, foi pós a perda gestacional, eu tive uma perda gestacional natural, ele ficou retido, eu tive que fazer a curetagem, e na curetagem, após o procedimento cirúrgico, eu fui levada para um quarto junto com duas mães parturientes que tinha acabado de ganhar um bebezinho. Eu acordo da anestesia com chorinho de bebê. Vocês não têm noção como que, eu acho que tem, quem é mãe sabe o que eu estou falando. Como que é você sentir aquilo que você não tem. E eu não processei isso. Eu só fui lidar com isso quando, em 2012, que isso aconteceu em 2006, quando eu procurei na psicoterapia ajuda para lidar com determinadas questões que eu não estava conseguindo lidar. Mas voltando lá em 2006, quando eu conversei com uma médica, professora da faculdade, lá onde que eu estava, na faculdade de enfermagem, ela chegou para mim e falou assim, Vanessa, é porque, tá, essa professora, essa médica, deu aula para gente sobre a psicologia na enfermagem. E uma das coisas que ela falou que me marcou demais, como nós enfermeiros, como sendo profissionais da saúde, ser a linha de frente de acolher o paciente antes do médico, nós indicarmos primeiro a atividade física. E junto com a atividade física, o encaminhamento para a psicoterapia. Essa era a visão que eu tinha dos tratamentos convencionais. E eu fui tratada. Eu iniciei a musculação, iniciei uma atividade física. Essa médica ainda chegou para mim e falou assim: compara o preço da medicação com o preço da academia.
A academia ficava tipo assim, uns R$ 10 mais barato do que a medicação. Eu fui lá e fiz a matrícula para a academia e eu, desde agosto de 2006, eu coloquei a atividade física para mim como medicamento. Eu iniciei atividade física muito antes, mas eu fazia esporádica, fazia caminhada, eu não tinha algo metodológico ali, sistematizado na minha vida. Mas essa fala dessa médica, e uma médica diferenciada, falando que nós enfermeiros éramos linha de frente, que a gente tinha o poder de auxiliar pessoas a não iniciar de cara, porque se ela chega no médico, ela vai tomar medicação como eu quase tomei. Se não fosse um olhar de um outro profissional, eu estaria talvez aí hoje nem contando história para vocês. Eu estaria numa cama com um processo depressivo muito grande, mas Deus sabe de todas as coisas, então a gente está no lugar que precisa estar. Eu iniciei fazendo caminhadas. Em setembro, eu dei meus primeiros passos para a corrida. Eu tenho um troféu na minha faixa etária em 2008, que eu ganhei em primeiro lugar e recebi várias premiações, já participei de volta da Lagoa da Pampulha, e eu só parei em 2016 por causa de um acidente de moto que eu sofri, lesionou meu quadril e meu joelho direito, então eu tenho dificuldade até hoje de voltar à corrida, mas, gente, eu não parei. O Ticum hoje, para mim, é uma realização pessoal, não só profissional, porque hoje eu consigo trabalhar a atividade física com vocês, com todas as pessoas que eu trabalho, e ainda entendendo o fluxo do Ti, porque eu não faço uma exaustão da minha energia vital, como eu fiz também na corrida, porque esse processo também me trouxe adoecimentos, né? Isso aí, vamos lá, cenas de próximos capítulos. A psicoterapia, ela ajuda a compreender os nossos sentimentos, padrões, pensamentos e comportamentos. Mas eu já peguei pacientes de 9 anos de psicoterapia em que está ali, num processo de análise, de análise, de análise, mas só que não tem um contato com os órgãos. Porque muitos dos processos de psicoterapia que funcionam, que a pessoa vai, como eu fiz, como aconteceu comigo, em 2012, a psicóloga usava acupuntura, ela usava auriculoterapia. Então, eu tive também essa sorte de pegar profissionais que detinham conhecimento da medicina chinesa, mesmo que eu não conhecia, mesmo que eu não fosse profissional. Olha que bacana. Eu recebi recentemente uma indicação de uma psicanalista, e eu sempre falo que nós, profissionais de medicina chinesa, deveríamos ter parcerias é, eternas com psicólogos, psiquiatras e psicanalistas. Porque essa psicanalista, um dia eu comentando com ela, eu falei assim, cara, por que que a gente não faz uma casadinha aí, né? E ela me encaminhou um paciente com desajustes do fígado que levou a processos de desorganizações intestinais. E ela lidando com aquilo, como ela conhecia o caminho da medicina chinesa, apesar de não ser profissional da medicina chinesa, ela sabia que a medicina chinesa ia auxiliar esse paciente como está auxiliando. Então, ele ir no gastro, ele ir num outro profissional, eles não vão achar o que nós achamos que são os processos das emoções relacionadas aos nossos órgãos. E aí afeta sono, digestão, toda a nossa mente, as mulheres, os aspectos ginecológicos, os homens na fertilidade e na sua virilidade. E vamos lá no último, né? Que às vezes é o primeiro, que deveria ser o último, a última escolha, mas infelizmente está no topo. É os medicamentos. Os medicamentos, eles são eficazes para controlar sintomas, mas eles não vão na causa energética. Então, eu falo que é empurrar a sujeira para debaixo do tapete. Pegar um quadro de alteração grave, entrar com a medicação e essa medicação ser diminuída e não aumentada. O que nós vemos é, primeira consulta, se precisar nós ajustamos a dose. Inicia, beleza, bacaninha. Ou, às vezes, inicia muito alta e depois vai abaixando. Eu acho isso horrível, mas tudo bem. E eu tenho pacientes que chegam extremamente dependentes. Falam assim, Vanessa, a bupropiona você não tira, não. Essa, eu falei, primeiro que eu não tiro medicamento nenhum de paciente. Quem tira é ela e o médico.
Eu não interfiro em nenhuma medicação. Eu tive um paciente uma vez que ele chegou lá tomando 3 medicações para controles emocionais, sertralina, alprazolam e quetiapina. Eu falei, caraca, nossa senhora, um coquetel Molotov. E aí ele tava até meio assim, até babando. Aí ele tinha uma consulta com um cardiologista e o cardiologista, ele perguntou para mim, já que eu vou começar a tratar com a medicina chinesa, eu posso tirar essas porcarias? Ele mesmo falou, posso tirar essas porcarias? E um médico que passou de cara para ele, falou, ah, não, isso aqui é questões emocionais sua, vamos tomar essa medicação aqui que você vai melhorar, você vai ficar bonzinho. E passou as 3 medicações e ele estava sentindo muita dor, estava com processos muito alterados, e ele tomou, mas ele está ficando meio bocó, ele mesmo falou, eu estava ficando meio bocó. E aí ele foi no cardiologista, um outro médico, né, um outro cardiologista indicado por uma outra pessoa, a primeira coisa que o cardiologista fez foi tirar. Beleza, gente, é um amigo, é o colega médico que está tirando, não sou eu. Então, nós profissionais de medicina chinesa, nós não tiramos medicação das pessoas. As pessoas que chegam lá, vocês têm que falar com elas que, ou até para vocês mesmos, estão ouvindo essa live para vocês mesmos. Eu estou fazendo um tratamento com medicina chinesa, não é acupuntura, não. Eu falo que agulhamento é uma coisa, medicina chinesa é outra. Você está fazendo um tratamento de medicina chinesa que tem base terapêutica sólida, que é no mínimo 3 pilares, que nós vamos falar disso amanhã, na live de amanhã, às 18 horas. Agora é certo, viu? Pode anotar aí, às 18 horas, eu não vou atrasar, não. Essa manhã vai ser 18 mesmo. Thiago vai até puxar minha orelha aqui se eu não chegar às 18 com você. Às 18 horas da manhã, nós vamos falar da base terapêutica da medicina chinesa. Gente, todo mundo que trata com medicina chinesa tem que ter essa base terapêutica. Se não tiver a base terapêutica, não vai. Não tem tratamento que melhore se não tiver a base terapêutica. Os meus pacientes sabem e eu dou orientação dietética, mesmo que seja uma orientação, um alimento, alguma coisa. Porque nós não somos nutricionistas e nós não passamos dieta. Nós passamos orientação dietética. Não falo nem alimentar, dietética. Auxiliando e já trabalhei em conjunto com nutricionistas para casos graves de desbiose, levando a complicações muito graves, porque a pessoa tinha tomado o tal daquelas, esqueci o nome agora, daquelas injeções para emagrecimento. Eu vou lembrar, até o final eu vou lembrar. E aí estava tomando essas injeções, levou um quadro grave de deficiência do baço, e essa deficiência do baço a uma umidade, calor ali horrorosa, horrorosa. E eu e a nutricionista trabalhamos em conjunto. Ela me perguntou e eu passei. Então, a gente trabalhou em conjunto e ela fez as adequações ali necessárias para o quadro dessa paciente. Mas a base da dieta, a base da medicina chinesa, ela tem que ser feita, ela tem que ser sólida, porque senão o tratamento ele não vai continuar. Então, a atividade corporal e a alimentação é primordial para um bom sucesso de um tratamento. E aí depois vai para a maca, né? Aí tem vários, moxa, tuiná, ventosa, acupuntura, tem diversos, aurículo, medicina, tem vários processos aí. E ainda, né, o medicamento causando as famosas dependências. E a medicina chinesa vê antes do processo adoecer. Quando a gente bate o olho no paciente, no Shen dele, aí a gente fala assim: caraca, tá adoecido. Aí você chega pro paciente, é o Ozempic. Apesar que é os dois, viu, Carla? É os dois. Depois eu vou contar aqui, depois que eu desligar as câmeras, eu vou contar para vocês aqui sobre a história do Monjau. Quando me falaram isso a primeira vez, eu falei, não, não conheço não. Aí a pessoa me perguntou de que planeta que eu vinha. Eu falei, de tudo, de todos, menos da Terra, porque essa Terra está corrompida. Mas depois eu conto os detalhes para vocês, as fofocas aqui, a gente desliga a câmera e conta. Aqui, então, o Shen se agita ou se embota. Eu esqueci aqui de colocar, ou ele se embota. Mas esse embotamento do Shen, ele ele vai ter uma agitação, ele vai gerar um calor interno, por mais que ele esteja embotado.
O Ti bloqueia, isso é fato, e aí quando ele bloqueia, ele pode ter uma inversão também, porque vai chegar uma hora que a pessoa não vai dar conta. E o Jing, lá a nossa essência primordial, que está lá guardado no nosso Dantian inferior, cultivado pelo Qigong meditativo, pelo nosso Qigong estático, pela nossa vida pacata, cheia de flores, né? É isso aí hoje. Não, nosso Jing começa a esgotar. E aí começa a ter as famosas olheiras. Eu tenho demais, porque eu esgotei meu DIN com 22 anos. O meu DIN, quando eu cheguei com 25 anos, gente, eu não tinha espaço para olheira. Eu tenho fotos aqui um dia, eu vou colocar para vocês, eu vou postar até nas redes sociais, assim. E eu estava cadavérica, sabe? Que eu também tinha passado por um processo de emagrecimento muito severo, pesando 20, quase 20 quilos a menos do que eu estava com 18 anos, quando eu cheguei a um quadro de sobrepeso, né? Quase obesidade. Eu já fui gordinha e eu não gostava de tirar foto, então não me peça fotos de quando eu era gordinho, porque eu tenho só quando eu era rechonchudinha, com 1 aninho de idade, até os 4 aninhos, assim, eu era bem fofinha, mas depois que a gente cresce, a gente não fica fofinha, a gente fica, né, com um quadro de obesidade ou sobrepeso. E eu não gostava de tirar fotos, então não me peçam, porque eu não tenho fotos com o corpo mais sobrepeso. Eu comecei a tirar fotos, aquele fotos, só depois que eu emagreci esses quilos aí, e eu esgotei o meu gin. Eu esgotei, assim, ele foi lá no baixo, a olheira profunda, e eu nunca mais consegui ter o olhar que eu tinha antes, porque é da minha família também, é da minha genética, ter olhos fundos, ter um cigomático mais acentuado, né? Minha avó, eu pareço muito o rosto, meu rosto lembra muito a minha avó, a minha mãe. Qualquer coisa que emagrece aqui já fica com esse acentuado aqui. E, pasmem, tive um processo de incontinência urinária severa com 28 anos, né? Tive essa perda gestacional com 25 anos. Então, o meu rim estava assim, esgotadaço. E aí vem a famosa culpa, né? Se a gente se culpabiliza, que foi o que eu carreguei durante muito tempo, por conta dessa questão da perda gestacional, quando eu tomei o conhecimento de tantas coisas que eu fiz, depauperando o meu corpo, eu fiquei assim, abismada, leva, né? A gente tem um choro, a gente tem um choro, a gente fica assim, mas o Jing, ele é importantíssimo. Então, quando eu com 35 anos, que eu tomei essa consciência e falei assim, nossa, como que eu vou lidar com tudo isso na minha vida agora com esse conhecimento? Porque é um mar, né? Vem assim, parece que um tsunami. E aí você tem contato com esse conhecimento, aí você começa a fazer um retrocesso de todas as coisas que você fez ao longo da sua vida. Se a gente vier com o bichinho da culpa, vai corroendo e a gente não cresce. Por isso que o taoísmo, estudar o taoísmo como profissional de medicina chinesa, me faz ter a presença de estar aqui agora. Pronto. As demais coisas me trouxe até aqui. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas emoções para o equilíbrio dos nossos três tesouros, tá? Muito importante. E aí, três problemas emocionais aí que nós estamos colocando holofote. E em dezembro eu quero trabalhar com esses fatores emocionais. Nós vamos fazer uma sequência de lives na primeira semana de dezembro. Eu já até convidei a Silvia Peixoto para estar conosco. Ela aceitou o convite, mas eu não passei ainda a programação toda para ela. Só falei, Silvia, aguarda que quando a gente voltar do Espírito Santo, ela vai estar lá comigo, dia 29, comigo com a Sheila. E quando a gente voltar do Espírito Santo, dia 1º de dezembro, nós já vamos conversar com a galera e nós vamos soltar aí sobre os problemas modernos. Nós vamos trabalhar, eu e a Silvia, juntas, principalmente com foco na ansiedade e na insônia, mas também vai ter esse olhar para a fibromialgia. Nós vamos falar muito desses problemas, colocando um holofote em cada um deles, porque eles são problemas que acometem muito e levam o nosso organismo a inflamar, né? A medicina moderna conhece como processos inflamatórios e nós da medicina chinesa sabemos que são processos de adoecimentos relacionados aos fatores endógenos, né? Que são as nossas emoções. E aí, a harmonização emocional, que claro que temos que trazer um caminho, né?
A meditação, e aqui eu esqueci de colocar, porque na verdade tem várias outras técnicas, mas eu estou destacando a acupuntura porque eu amo. Quem está aqui, que é meu paciente, sabe, e que já também já utilizei em pacientes, que eu gosto também de colocar o eletro, principalmente para casos de insônia. Porque os casos de insônia, quando nós trabalhamos a mente aqui, eu coloco, né, o eletro em pontos importantes na mente para acalmar essa mente, pontos aqui de coração, pericárdio, pulmão, para acalmar, trabalhando também, às vezes, outras questões. Então, a acupuntura, eu gosto muito da acupuntura para liberar tensões e promover essa harmonia entre o corpo e a mente. Movimentar o Ti, se tem energia, trabalhando ali com pontos que auxiliam nessa liberação do Ti, porque às vezes tem bloqueios dessa energia, como nós falamos anteriormente. Temos a fitoterapia, que é muito importante. Eu falo que melhor do que a fito é a dieta, mas eu já falei aqui um pouquinho da dieta anteriormente. A fitoterapia, nós temos fitoterápicos maravilhosos que são harmonizantes, fitoterápicos que trabalham o espírito, que potencializa o sangue. Então, assim, eu tenho pacientes que chegam para mim com uma desorganização mental muito grande. Então, hoje eu já entro com a fitoterapia o mais rápido possível, porque a fitoterapia ela demanda de nós, terapeutas, termos um olhar muito assertivo para a síndrome. Então, você ser qualificado para diferenciar as síndromes e acertar num fitoterápico potencializa os processos de resoluções de quadros emocionais. Então, no Instituto Amicer, lá no Centro Mineiro de Medicina Chinesa, que é a nossa escola, que é o espaço em que nós trabalhamos tanto no ambulatório quanto nas consultas particulares, nós temos todas essas indicações aqui na acupuntura e na fitoterapia, que eu trabalho exclusivamente no consultório. Deixando por último aqui a meditação, que é um processo que eu vou falar assim, meditação é um caminho. Você inicia um processo de meditação. E nessa semana que eu e a Silvia vamos fazer, uma semana muito especial, vou convidar vocês, que já estejam o grupo, né, no grupo Praticar Saúde, quem assistir essa live no YouTube, vai lá na descrição, eu vou deixar o link de inscrição para o grupo Praticar Saúde, gente, porque vai ser uma semana em dezembro maravilhosa. Nós vamos dar a oportunidade de quem quer conhecer um pouco mais do como você pode agir, fazer, acontecer para que saia dessa onda do looping das questões emocionais. A meditação é um caminho, é um processo. E para você chegar a conseguir desligar a sua mente sem preocupações e sem conectar com seus pensamentos por no mínimo 20 minutos, isso é um processo meditativo. Ah, Vanessa, eu ouço uma indução meditativa, eu faço uma meditação guiada. Meditação nunca é guiada. A meditação é um estado de individualidade em que você se conecta com algum objeto. Esse objeto é interior, é você, não é um objeto exterior. Que seja a sua respiração, que seja uma visualização em que nós realizamos, como no Guantifá, que seja o seu dantian inferior, que você visualiza o seu dantian. Então, nessa semana que nós vamos trabalhar, eu e a Silvia, já coloca aí no calendário de vocês, vai ser em dezembro, nós vamos anunciar na semana, finalzinha de novembro, dia 24, eu e a Silvia, a gente já vai começar a falar dessa semana. Dia 28, nós vamos nos encontrar pessoalmente lá no Espírito Santo, estaremos juntas lá, vamos estar até dia 30. Então, nós vamos fazer muitos comentários no dia 28 e 29, já definindo as datas, falando de como que vai acontecer, liberando as inscrições, quem quiser participar, como que vai ser essa semana. Nós vamos fazer uma semana, porque muitas das nossas questões que nós não conseguimos resolver até o final do ano, chega com o bichinho da culpa ali, e a gente não consegue passar, fazer realmente uma virada do ano, porque a gente não desintoxicou as nossas emoções. A gente não livrou, a gente não se permitiu. E aí é para fazer antes do Natal, para a gente fazer essa limpeza energética mesmo em todo o nosso ser
E aí nós vamos fechar essa data, mas eu já estou anunciando que a Silvia já aceitou o convite e vai ser provavelmente na semana do dia 8 ou na semana do dia 15, porque dia 22 já é Natal. Então nós vamos fazer provavelmente na semana do dia 8 ou na semana do dia 15 e vamos liberar essa data até o dia 24 de novembro. Essa data vai estar liberada já com as inscrições de quem quiser participar. Então, a meditação é um processo, é um caminho para que a gente tenha esse equilíbrio, esse cultivo da nossa saúde, com consciência, propósito e presença. E as 4 frases, as 4 palavras que eu falei para vocês, anotem. Conheça o caminho que você quer seguir. Cada detalhe, conheça você, conheça os seus limites. Permita-se conhecer. Olhe para você, veja as suas maravilhas, as suas potencialidades. Olhe para você, se conheça. Conheça os métodos que você está escolhendo para fazer parte da sua vida, da sua saúde. Medite sobre cada um dele. E meditar é fazer um aprofundamento. Por que que eu estou escolhendo essa medicina? Por que que eu estou escolhendo essa ferramenta? Por que que eu estou sentindo isso? Sinta. Tudo que você for fazer, sinta lá na sua alma. Equilibre os seus centros, os seus espíritos, Hum, Po, Shen, I, esqueci de um. Shen, vai lá, quem que é bom aí nos espíritos? Hum, Po, I, Shen, acho que eu esqueci foi do I, do Zi, isso, o Zi, que é o Rim, que é a força de vontade. Sinta esses espíritos sendo trabalhados em você. São espíritos, né, da potencialidade dentro do taoísmo. É um conceito, às vezes, um pouco místico, mas só que o espírito do Rim é a força de vontade, o Zi. O intelecto do baço, o I. O Po, a alma corpórea. O Shen, a mente. O Rum, a alma etérea, famoso fígado. Então, sonos tranquilos necessita de um Shen equilibrado, de um Rum, uma alma corpórea, desculpa, uma alma etérea equilibrada, para que você realmente consiga centrar numa noite de sono tranquilo e dormir. E isso tudo demanda que nós tenhamos ação. Então, haja para que você realmente cultive essa saúde, que você tenha essa saúde com equilíbrio e presença, com propósito, que é o que eu estou trabalhando cada vez mais em mim mesmo. Então, essa foi a nossa aula. Eu agradeço imensamente a participação de todos. E eu vou abrir agora para pergunta. E aí a Carla já está falando aqui que se for dia 15 de dezembro vai ser ótimo, né, Carla? É isso aí. Ó, já dando uma deixa pra gente, eu e a Silvia já vamos começar a gravar as nossas chamadas para vocês conhecerem um pouquinho mais do trabalho que nós estamos realizando aqui nos bastidores. E eu vou parar essa aula, deixa eu ver aqui que acabou, é o último mesmo. Ficando com essa mensagem aqui para vocês, eu espero que vocês, assim como essa flor de lótus, que nasce do pântano, mas ela não permite que esse pântano asqueroso, mal cheiroso, é, iniba, né? Tem uma inibição do seu perfume, porque a gente cheira a flor de lótus, mesmo no lodo, ela tem o seu perfume e ela não deixa se contaminar. A palavra certa é essa. Então, que nós sejamos como essa flor de lótus, que floresçamos cada vez mais na nossa vida. E agradeço mais uma oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui, abrindo agora, sala cheia, que legal. Ei, Carla, como é que você tá? Que legal, câmera aberta. Dani, saudade, Dani. Silvana tá aí, Cris tá aí, Luzia, que legal, Cirleia, todas as minhas alunas. Nossa, que legal. Muito feliz. E alguma pergunta no chat aí? Quer fazer? Vamos para a gente encerrar.
essa live, porque agora já são 14h39, eu tenho um compromisso, eu tenho que sair daqui a pouquinho. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, tá escrevendo, Carlinhos? Não, né? Então tá bom. Pessoal, então eu agradeço a todos aí que nos honraram com a presença de vocês, sala cheia, muito feliz com a presença de todos vocês. E acompanhe amanhã, temos a nossa aula, 18 horas. Eu vou pedir o Thiago para a gente criar o link mais cedo. E vocês quiserem já compartilhar, na verdade, eu tô querendo muito compartilhar o grupo para a gente fazer crescer o nosso grupo, né, do Praticar Saúde. Mas muito feliz com a presença de vocês, gratidão. E amanhã estamos juntas para a gente explicar para vocês como que vai funcionar a nossa semana vitalícia que vamos ter, já vou antecipar aqui, 3 aulas. Nós vamos, em cada aula, falar detalhadamente dos 3 pilares que na metodologia do Instituto AMCER nós trabalhamos aqui. Quais são os nossos 3 pilares para que a gente consiga ter uma saúde emocional, uma saúde física, né? Liberando as nossas articulações também. Vamos falar dos 3 pilares amanhã, como que vai funcionar. Essas aulas vão ser às 19 horas da terça, quarta e quinta. E na parte da manhã, para quem fizer parte da sala VIP, que vai ter um preço de R$ 29,90, a sala VIP vai fazer parte da manhã, ou se não puder estar na parte da manhã, vai ter o acesso às aulas gravadas, tanto dos 3 dias, na terça, quarta e quinta, porque fala assim, Vanessa, às vezes eu não posso ter acesso à aula ao vivo, porque essa aula não vai ficar disponível no YouTube, não vai ficar disponível na gravação, ela vai ser somente exclusiva para esse grupo que eu estou falando, sala VIP. Ou a pessoa está ao vivo, assiste a aula na terça, quarta e quinta, que nós vamos falar detalhadamente como que funciona cada um dos 3 pilares do processo de caminho da saúde. Eu quero escolher a saúde como um caminho da minha vida. E como que eu fiz isso desde 2015, quando eu comecei a fortalecer o meu GYM, que foi o primeiro tesouro que eu comecei a fortalecer, porque ele estava exaurido, eu precisava de fortalecer. Então, a primeira atitude que eu tive quando eu conheci a medicina chinesa foi: eu preciso de fortalecer o meu GYM. Eu detectei rapidamente. Então, esse caminho já tem 10 anos que eu faço ele. É uma metodologia que eu mesma apliquei para mim mesma e falei assim: isso tem que estar dando certo. Eu estou ficando cada vez melhor, ficando mais forte, estou ficando mais sensação de estar mais jovem. E aí, eu emprego essa metodologia com os meus pacientes. E a pessoa vai ter acesso a essa sala VIP, na plataforma da QIFI, com todas as gravações, com todas as aulas, de segunda a sexta-feira, que vai ser uma aula especial. Vou explicar como que vai funcionar essa sala amanhã, toda essa semana. E o valor, já vou falar com vocês aqui, é R$ 29,90. E nós vamos ter uma um limite também na sala do Zoom para participação, porque as salas da, da noite, 19 horas, vai ser exclusiva para quem é sala VIP. Nós vamos liberar o link primeiro. Aí encheu a sala do Zoom, nós liberamos para o Praticar Saúde, que eles têm acesso também nessas 3 aulas na terça, quarta e quinta. E a aula na manhã, para fazer Ticum com a gente e assistir a aula de dietética, que vai ser uma aula também exclusiva para a sala VIP, e vai ficar gravada e disponível lá na plataforma por um ano. Nós vamos deixar isso lá. A pessoa pode ir lá e acessar quando ela quiser. Vai ser utilizado até como uma metodologia de auxiliar essa pessoa a cultivar a sua saúde, mas com essa semana restrita, ok? Então, amanhã, às 18 horas, nós vamos explicar como que vai funcionar essa sala VIP da semana da saúde vitalícia. E eu agradeço todos vocês pela participação, pela paciência de vocês aqui com a gente. Muito obrigada, Carla. E fico feliz que já está aí garantindo a presença amanhã. E aguardo vocês e podem chamar. Amanhã, às 18 horas, em ponto, nós estaremos lá presente, viu? Beijo para vocês e até amanhã.